Roy Thomas é um escritor americano, autor de histórias em quadrinhos. Ele foi o sucessor de Stan Lee como editor-chefe da Marvel Comics. E ele também é mais conhecido por ter introduzido o personagem Conan o Bárbaro nos quadrinhos norte-americanos, lançando o gênero da espada e feitiçaria e o personagem Conan de Robert E. Howard na Marvel. Ele tem como característica o amor pelos quadrinhos da Era Dourada e seus heróis, particularmente os super-heróis dos anos de 1940, como a equipe conhecida como a Sociedade da Justiça da América. Da mesma maneira, o autor escreveu os títulos da Marvel X-Men e Os Vingadores e muitos outros. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e dos quadrinhos. Hoje teremos um convidado especial no canal, o escritor e roteirista Roy Thomas. Entrevista realizada por Marco Colares e Duda Ferreira. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Alô, cães cimérios! Acólitos de Cthulhu, estamos aqui no canal explorando segredos e mistérios depois desta apresentação do explorador de nada mais, nada menos do que uma das lendas das histórias em quadrinhos, da nona arte, um cara que eu acho que não precisaria de apresentações, Roy Thomas, ao lado do seu agente e amigo pessoal, John Cimino. Roy, olá, bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Ele falou, não tem nenhum frase de abertura, mas é muito bom estar aqui. E ele nunca teve no Brasil, assim, na América do Sul, ele já teve só na Amazônia do Peru. Ele nunca chegou a vir para cá, ele já foi convidado para algumas convenções, mas nunca aconteceu de ele conseguir vir para cá. Então que ele tá feliz e vamos conversar. Vamos conversar. Eu vou fazer uma pergunta pro John e pro Roy. Eu acho que é uma pergunta que tem a ver com o trabalho de ambos, né? O Roy Thomas é um cara que fez muito pelos quadrinhos e pela Marvel Comics. Ele foi redator-chefe por 2 anos, ele criou diversos personagens, né? Visão, o novo Visão, como a gente conhece, o Sintozoide, tem até o conceito do Wolverine, Ultron, obviamente que trouxe o Conan para a Marvel, a Sônia ele trouxe para a Marvel e colocou na Era Iboriana, arcos que ele fez, né? A Guerra Kree-Skrull. A minha pergunta para ambos é assim: vocês estão vendo o que está acontecendo no MCU, o cinema está aparecendo com ideias da Marvel da época clássica, e a minha pergunta é se vocês sentem que os autores antigos, que os criadores daquela época, como o Roy, o próprio Cimino também pode ajudar na resposta, se vocês sentem um reconhecimento de parte da empresa Disney e do público jovem, ou seja, se o público jovem faz essa ligação dessas ideias que estão no MCU e que tem a ver, agora vai sair o Adam Warlock no filme do Guardiões da Galáxia, e é do Roy. Então eu queria saber o que eles sentem sobre o reconhecimento do público jovem e da empresa. First of all, the new movie audience is people 15, 20, even 30, 40 years old. Então, assim, o primeiro estudo ele fala que ele não espera que crianças, assim, ou audiências de 13, de 20, de 30 anos saibam quem ele é. Talvez alguns poucos saibam que o que realmente conta é o que está na tela. E muito do que está na tela, assim, está indo numa direção certa, assim, já o nome dele está junto com tantos outros em ordem alfabética no final do filme. Isso já tem uma direção boa, né? E que é legal, assim, e nomes, claro, eles vão reconhecer nomes mais conhecidos, como Stan Lee, Jack Kirby, provavelmente, né? Pessoas que, na opinião dele, foram mais importantes para os quadrinhos até do que ele, na opinião do Roy Thomas. Mas que o importante é saber o que é o que está às
as obras e não tanto quem fez e quem criou e quem fez. Por exemplo, hoje em dia não é tão importante, de repente, eles saberem quem é Bob Kane, ou quem é Jerry Siegel, Joe Shuster, ou mesmo quem criou a Mulher Maravilha, mas saber a respeito ainda de quem são, porque daqui a algum tempo ninguém mais vai se lembrar de quem criou, mas ainda vamos falar do Homem-Aranha, do Batman, da Mulher Maravilha, ou do Capitão América. E as empresas melhoraram bastante também. Ele falou que lá nos anos 40 mesmo, assim, mal se tinha crédito de quem fazia, mesmo assim, no seriado do Capitão América, que era nas matinés, em 1944, ninguém sabia os créditos, quem criava, quem fazia, nem nada. Então, não existe alguma coisa assim, tipo, dinheiro suficiente, reconhecimento suficiente, né? Não existe tal coisa, mas que ele é muito satisfeito e muito feliz de ter colaborado e de o nome estar sendo reconhecido, e que ele também se sente bastante humilde com relação a isso, com todo esse reconhecimento que tem quando ele vê esses personagens na tela grande. O que importa realmente é o que está aparecendo, né? E aí o Cimino falou que o trabalho dele é garantir que ele seja reconhecido e que ele seja validado, e que ele sabe que muitos outros artistas, né, autores, não têm esse reconhecimento, ou não tem alguém que lute por eles, e que o trabalho dele é fazer isso, né, que é basicamente o que o Roy fazia lá na Alter Ego. Ele era a voz, por exemplo, do Robert E. Howard durante a Alter Ego. Agora ele é o cara que luta por ele para ser reconhecido, que é para ter o nome dele na marquise, lá que ele fala, né, no cinema, lá aparecer o nome dele na frente, que esse é o trabalho dele. Que, aliás, ele tem feito um trabalho muito bom e a gente tem acompanhado. Então, eu estou aqui com esse livro do Roy, o The Barbarian Life, e é um livro que eu gostaria de trazer para o Brasil, porque o Roy fala sobre toda a história do Conan na Marvel, né? Como foi todo esse processo de trazer o Conan para a Marvel e tornar o Conan um sucesso da cultura pop. Até, inclusive, quem está vendo aqui a live está vendo que aqui, né, abaixo do Cimino e do Roy, está Conan and Cimino. A importância do Roy para o Conan e para esse personagem. Eu queria que o Roy comentasse um pouco sobre algumas coisas que ele coloca na obra que são interessantíssimas, como pagar $50 a mais lá para licenciamento na Marvel junto ao Glenn Lore, as cartas que ele enviava pro Barry Smith, que o Barry Smith estava na Inglaterra, assim, era uma coisa que eles faziam à distância. O interesse que o Roy teve em Conan, não pelo Howard inicialmente, mas pela linda ilustração do Frank Frazetta, de um livro da Lancer Books. Esse aqui é um livro aqui do Brasil. Então, assim, eu queria que o Roy comentasse um pouco sobre essas histórias, porque o público aqui do Explorando Segredos talvez não conheça todas essas histórias do Conan na Marvel. That's so funny because half the articles in those books were translated from Spanish in the first place. Então, ele falou que metade dos artigos que estão nesse livro foram traduzidos para o espanhol, porque quando a Planeta lançou a coleção do Conan, em edições, ele fez muitos artigos para essas edições espanholas. Então ele escrevia em inglês, mandava por fax para a Espanha e eles traduziam para o espanhol. Aí quando veio a ideia de fazer esse livro do Barbarian Life, ele tinha a grande parte desses artigos, ele tinha dos originais em inglês, só que muitos ele só tinha original em espanhol. Aí ele conseguiu esses artigos em espanhol, os que faltavam, né, muitos deles, e aí ele teve que pedir para uma amiga, uma doutora Pat Mason, que ensinou espanhol e literatura espanhola na universidade. Ela teve que retraduzir, e aí ela teve que fazer, claro, muita coisa se perde na tradução, então teve que fazer um trabalho interessante para fazer soar como ele de novo, a tradução. Então agora a gente achou engraçado, a gente vai pegar esse livro que foi traduzido para o espanhol, retraduzido para o inglês e traduzido para o português agora de novo. Tá falando, né, que ele fica sempre impressionado com essa coisa da tradução, que ele teve em Turim uns anos atrás, numa convenção de quadrinhos, e aí que tinha esse tradutor do lado dele que ele mandava ele falar o quanto ele ia, e ele ia só fazer umas traduções, umas anotações, uns símbolozinhos, uns quadradinhos, umas coisinhas e tal, e depois ele falava, ele conseguia manter a mesma entonação e o mesmo pause em algumas palavras, ele conseguia entender, que ele acha muito importante esse trabalho da tradução.
Então, ele falou que o processo de trazer o Conan foi um processo bem complicado, né? Porque, tipo, o Stan Lee não sabia o que era não sabia o que era Sword and Sorcery. Ele não era também um fã muito grande, mas os leitores estavam pedindo muito, os leitores queriam muito isso. Os leitores pediam. Então ele fala que os leitores eram os reais editores da revista, porque eles é que me diziam o que eles queriam fazer, e esse é o trabalho deles, né? É entreter, é dar o que o público quer, é fazer o que o público gosta, né? Que basicamente é isso. Então ele corrigiu a gente, né? Que ele não deu dinheiro do bolso dele, ele fez com que o editor pagasse, fez todo o arranjo. Ele estava pronto para fazer isso, inclusive. Ele queria vários personagens, mas ele conseguiu, vamos com o Conan mesmo, que é isso. E aí, ele começou a escrever o Conan, porque eles não podiam pagar mais muito dinheiro. Até o dinheiro que tinha não foi um valor tão alto assim para fazer os direitos do Conan, mas ele começou a escrever e ele aceitou não ser pago por algumas páginas, então ele mesmo escreveu e ele agradece por isso, porque senão, se não fosse assim, talvez ele não fosse pago. O editor nunca pediu que ele fizesse isso, ele sempre foi pago direitinho, mas se não fosse isso, talvez nem ele tivesse escrito Conan. E aí ele falou, não, a gente vai ter que arrumar um artista, mas não pode ser o nosso artista mais caro, vai ter que ser um artista barato. Que a primeira escolha era o John Buscema, e ele realmente gostava, ele viu as histórias do Conan e falou, é isso que eu quero escrever, é isso que eu quero desenhar, porque eu odeio Homem-Aranha, eu não quero saber de Vingadores, mas ele teve que dar notícia pro John Buscema que ele não ia escrever, não ia desenhar, porque a taxa dele era muito cara, né? A hora dele, o desenho dele era muito caro. A segunda opção ia ser o Gil Kane, mas o Gil Kane também ganhava tanto quanto o John Buscema, né? Então acha alguém barato. Então eles foram ver vários nos Estados Unidos e tal, e nenhum deles se encaixava muito bem. Eles acharam esse menino, não, tem esse menino aí, o Barry Smith, que é um inglês, morava no London Side, que teve nos Estados Unidos, faz algum trabalho, e ele, quem sabe ele começa e tal, e aí ele começou a desenhar, a taxa dele era muito barata, ele era menos da metade do que o Buscema cobrava, né, do Buscema era o preço, era a taxa de iniciante, ele começou a desenhar e bom, né, quem conhece Conan, quem sabe, acabou sendo um dos mais populares, a arte acabou sendo até uma arte das mais identificáveis com o Conan, e 2 ou 3 anos depois, quando ele saiu, aí sim, ele entrou o Buscema, e aí o gibi vendeu mais ainda, depois entrou ainda a Espada Selvagem de Conan, né, a Savage Sword of Conan, que era um formato em magazine, sem cores, e mais cara ainda do que a outra, né, e fez mais sucesso ainda. E ele fala que esse é o trabalho dele, né, que quer fazer o merchandising, que o Conan provavelmente daria um dinheiro ainda mais até que o Homem-Aranha na Marvel, por causa disso, né, de que ficou muito popular. Isso é o trabalho dele, é realmente contar histórias e fazer os personagens ficarem populares. Ele falou que ele não entende uma palavra de português, mas que quando isso sair é que ele vai estar falando um português super eloquente. A gente fez aqui no Brasil algumas entrevistas com o Roy, que saíram há pouco, essas entrevistas em revistas, né? Eu tenho aqui, ó, uma revista chamada Scriptzine, que foi uma entrevista com o Roy que a gente fez também no Fórum Conan. A gente vai mandar para o Cimino, para ele mandar para o Roy. Tem uma matéria do Roy aqui na revista do Fórum Conan o Bárbaro, que o Ronan Barros fez. Vamos mandar também. E tem algumas perguntas que a gente fez, o Roy respondeu, e uma me chamou a atenção quando o Roy dizia assim, que as recordatórias do Conan na Marvel que ele fazia não eram tão howardianas, porque afinal era o Conan da Marvel e não o Conan de Howard. Mas todos os especialistas que eu já conversei, o Rusty Burke, o Patrice Louinet, que estavam agora no Howard Days, que foi uma homenagem ao Roy, e todo mundo, inclusive eu também acho isso, todos os leitores de Conan, por muito tempo, o Duda, a gente sempre achava que Conan era do Roy Thomas, a gente não sabia nos anos 80, 90, que Conan era do Robert Howard. Para nós, Roy Thomas é o criador de Conan. E eu sempre senti, e todos os especialistas também sempre sentiram, que o Roy, depois do Howard, foi o que mais próximo chegou do Conan howardiano. Até mais que o Sprague de Camp, para muita gente, até mais que o Lin Carter. Na minha opinião, eu colocaria o Roy sempre na frente
apesar de gostar de ambos. Então eu queria saber o que o Roy tem a dizer sobre isso. Assim, ele sente da parte dos fãs de Howard que tem esse reconhecimento. O Roy é o cara que conhece o Conan, é o cara que entende o Conan e é o cara que melhor adaptou o Conan, ou seja, ele percebe isso porque os especialistas e os leitores acham isso. Normalmente na fandom o Roy é quase 100% de aprovação. Ele fala assim que só tem um autor original pro Conan, que é o Robert E. Howard. Não é tipo qualquer outro cara, assim, o John Milius pro cinema, ele, o Lin Carter, o Sprague de Camp, qualquer um, só estão imitando. É que nem dizer assim, só tem um autor original. O Tarzan original é só o do Edgar Rice Burroughs, o Sherlock original é o do Arthur Conan Doyle, todo o resto só imitando, prestando uma homenagem ao autor original, tentando fazer o seu melhor trabalho. E aí, quando ele foi levar o Conan pro quadrinho, o que é realmente levar um autor, um personagem para uma nova mídia, para um novo público. E isso foi uma coisa que ele, falando com o Glenn Lord, né, que era o responsável pelos direitos na época, que justamente era isso, que uma coisa que ele achou muito importante, e isso é uma coisa que o Roy fez, que era colocar o nome do Robert E. Howard nas histórias. Não era uma coisa que tinha obrigação em contrato, não era uma coisa que eles insistiam muito e que ele acha que até deveriam, mas que ele fazia questão de colocar. Era uma coisa que ele até discutia com o Glenn Lord, porque embora aquele personagem, né, a princípio fosse desconhecido, e que depois ele viesse a render muito dinheiro, mas que o mais importante naquela época, né, pro Glenn Lord principalmente, era fazer aquele personagem entrar em contato com um novo público, com novos leitores, né, que comprariam as edições, que talvez depois de lerem a história em quadrinhos viriam a comprar as edições de bolso, né, os paperbacks das histórias originais. Então levar para um público maior, né? E claro, depois acabou sendo muito vantajoso, né, as histórias em quadrinhos e tudo mais, para os herdeiros pro legado do Conan, para os herdeiros do Robert E. Howard, para tanto os originais quanto a empresa suíça que agora detém os direitos dele. E para ele, assim, que o trabalho principal dele, a maneira como o Roy Thomas viu o trabalho dele, é tentar alcançar o público que lia os quadrinhos da Marvel, que lia o Homem-Aranha, que lia o Capitão América, que lia o Homem de Ferro, tentar chegar nesse público com essas histórias diferentes. Né? E que embora assim, e claro, tem essa coisa do apelo, embora o Conan nas histórias ele não tivesse sempre usando ele fala loincloth, a gente adapta, né, para tanga de texugo. Nas histórias ele usava armadura, mas que a referência gráfica mesmo é a referência dele poderoso do Frank Frazetta nas ilustrações. Ele sempre quase pelado sempre nas ilustrações, e que as imagens visuais têm esse poder, né, que, por exemplo, tu pensa em Tarzan, tu vai lembrar do Johnny Wise Miller, do Johnny Wise Miller, né, que é sanguinho, do grito e tal. Então que isso tem esse poder, e que o Cimino falou isso, né, que essa coisa de champion, né, de ser o campeão, de levar os autores para que isso que o John faz pelo Roy hoje em dia, de levar o nome dele para frente, de promover o nome dele, é uma coisa que o Roy Thomas fazia lá atrás, promovendo, mesmo sem ter obrigação de promover o nome, por exemplo, do Roy Thomas, do Robert E. Howard, de promover, né, esse nome, de levar adiante, de fazer ser conhecido, né, de trazer. Sem Frank Frazetta, sem Roy Thomas e sem Arnold, será que nós teríamos Robert E. Howard sendo conhecido? Como está com essa força toda? Ele fala assim aqui, o Schwarzenegger não inventou, que o Roy Thomas, que o John Milius não inventou, que ele não inventou, que o Sprague não inventou, que quem criou essa foi o Robert E. Howard. Que se outra pessoa tão importante quanto qualquer um deles, por fazer o Conan ser popular, por trazer o Conan para o imaginário da cultura pop hoje em dia, né? Então, o Sprague de Camp, ele trouxe o Conan para os livros, né, para serem publicados nos paperbacks e tudo mais. Ele tem essa importância de trazer o Conan, né, colecionar, fazer as coleções do Robert E. Howard, mas tem alguém tão importante quanto é o Frank Frazetta, que a gente tinha falado já, né, antes de estar que a gente citou ele, que a imagem do Frazetta na capa, e ele nem era a primeira escolha, que a primeira escolha para desenhar
desenhar, isso é um dado que a gente não sabia, que é o Roy Krenkel, que era um cara que fazia capas do Edgar Rice Burroughs, e ele olhou assim o material e falou, isso aqui não vai dar pra mim, não. Eu não vou conseguir tirar tudo desse cara aqui, do Frank Frazetta. E quando tu olha o Frank Frazetta, o que ele fez no Conan, quando tu olha essa primeira capa, tu entende que é o casamento perfeito entre o que tá escrito e a imagem, que é esse cara que não é... A capa que eu mostrei aqui, né, que, bom, vai ter imagem aí, que é esse casamento perfeito, assim, entre o que tá escrito e a arte, que é esse cara que não é bonito, que tá nesse topo, que não tá fazendo nada, tá só parado de pé numa montanha de cobras, de serpentes e caveiras, com essa garota jovem aos pés dele. Ele não parece um cara legal, não parece ser um herói, né? Ele tá nesse topo dessa montanha de morte, e só quem tá vivo é ele e a mulher, ele e a guria ali aos pés dele, e esse personagem maior do que a vida. E quem fez esse casamento perfeito foi o Frank Frazetta, né? Essa arte poderosa, né? Que ainda assim a gente segue falando. Ele fez o que? Meia dúzia, 7, 8 imagens do Conan, e ainda assim ele fez o casamento perfeito ali, né? E ele falou que não seria impossível pensar em outro artista que pudesse fazer isso também, mas que é difícil. Não é impossível, mas é muito difícil pensar no outro cara que pudesse ser tão poderoso. Mas não esquecendo que o Roy foi responsável, segundo o levantamento do Ronan Barros, por 332 edições de Conan na Marvel, cara. Então, ele falou, né, que ele realmente não foi uma contribuição, que de todos os personagens que ele escreveu, o Conan é o dos que ele mais gosta de todos, assim, e nem foi o personagem que ele mais gostava, porque ele tinha escrito antes de escrever Conan, ele tinha escrito All Star Squadron, que é de heróis da Segunda Guerra Mundial, né, pra DC, e que ele não tem absolutamente nada a ver com Conan, que certamente ele não é um cara super forte, que ele não tem um monte de mulheres caídas aos pés dele, que ele nunca fica em cima de uma pilha de cobras, que se ele chegasse uma pilha de cobras e caveiras, a primeira coisa que ele parecia ia sair correndo, mas de alguma maneira aquilo falou com ele, que ele se lembra de comprar a primeira edição, uma edição por causa da capa do Frazetta, nessa primeira edição. Ele começou a ler a história do povo do Círculo Negro, né, People of the Black Circle, e que aquela história não conversou direito com ele, porque ele achava que seria mais fantasiosa do que era um cara que ia lá, salvava uma princesa e falava meio grosseiro com ela, e depois fugia, e depois ia. Então ele acabou deixando de lado aquilo, mas seguiu comprando algumas edições, algumas por causa das capas do Frazetta, né? E que depois de um tempo ele pegou de novo para ler, e aquilo entrou na cabeça dele, ele ficou na mesma sintonia e ele escreveu durante o tempo, e que ele viu que o Robert D. Howard era a coisa de verdade, né? Que o cara era o cara. Que ele, mesmo fazendo erros, misturando diferentes eras, cometendo erros, misturando armaduras e o nome delas e a vestimenta, mas que ele fazia aquilo de propósito, que ele quis criar uma versão dele da história humana ali, né, misturando diferentes eras. Ele queria colocar no mesmo lugar os piratas caribenhos e o Egito antigo e a Índia mongol e a Europa medieval e a Europa antiga também, tudo bem misturado. E ele fala que se a gente pensar que a gente teve na época que a gente teve a bomba atômica, a gente tinha caçadores de cabeça em Bornéu, então é possível pensar numa era assim que ele fez. E que na realidade ele só queria mesmo era uma desculpa para contar boas histórias, embora algumas histórias não fossem excelentes histórias, algumas melhores do que outras, algumas histórias do Conan não são assim tão boas, mesmo assim todas as histórias têm algumas frases, algumas cenas, algumas coisas que são realmente muito boas. Mesmo nas histórias não tão boas dele, tem uma frasezinha ou uma cena que é realmente muito boa. E que hoje em dia alguns diriam que ele seria machista, ou xenófobo, ou racista, mas que a literatura está acima disso, né? Que a literatura está acima disso. Que se tu quiser diminuir o Robert D. Howard, ou Miguel de Cervantes, ou qualquer outro autor desses para tentar se encaixar nos teus objetivos políticos, na tua visão política e de mundo, tu não vai conseguir diminuir isso, tu vai estar conseguindo te diminuir, e não o autor. Eu tenho uma pergunta, assim, que é uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com emoção, né? A importância do Stan Lee. Quem não sabe, o Roy Thomas teve um dia de Stan Lee ao aparecer no Demolidor, se eu não me engano, na terceira temporada em que ele aparece lá na cadeia. E o Stan Lee foi muito importante na vida do Roy Thomas, né? Chamou pra Marvel, o Roy tava na DC lá com
o Mort Vence. Como é que se chama? O Mort Weisinger. É. E aí o Roy foi pra Marvel. Tava apanhando o nome. Aí o Stan Lee teve uma importância muito grande na vida do Roy. E a última foto do Stan Lee, né, antes do seu falecimento, foi um encontro que o Roy teve com o Stan Lee. O John Cimino ajudou a promover e fez um texto muito emocionante, né? Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, assim, o que representa o Stan Lee na cultura pop e para ele, para a história dele nos quadrinhos. O Stan Lee, ele é uma influência gigante na vida dele, que ele não era um amigo dele, não era uma pessoa pessoal, ele era o chefe dele, uma pessoa que eles eram amigos, eles eram amigáveis, né? Eles se encontravam, tinha um almoço aqui e ali, que era uma relação profissional, mas muito amigável, muito boa. E que o Stan Lee, assim, que influenciou ele brutalmente, assim, que desde o primeiro dia que ele encontrou ele, que eles se conheceram em julho de 1965, até hoje, não tem um dia que passe em que ele não faça alguma coisa, ou não pense, ou não tenha alguma atitude que não remeta, que não tenha essa influência do Stan Lee, uma presença aqui, que ele era um ser humano, né, o Stan Lee, cheio com falhas e qualidades como todo outro, embora ele nunca fosse admitir que tivesse as falhas, né, mas que ele era basicamente aquilo, que ele era essa figura muito entusiasmada, que claro, tinha essa persona, que ele fez esse personagem, que ele criou o Stan Lee, mas que depois de um tempo esse personagem acabou englobando muito o que ele é, que não é que ele não fosse muito diferente dessa figura pública que ele é, mas que ele fala que quando a pessoa faz um personagem, que geralmente ela pega essas características dela e amplia, e que o Stan Lee era isso, né, que ele pegava essas características dele e ele era muito entusiasmado, muito animado a respeito daquilo que ele falava, e que uma das coisas assim que ele tentou fazer isso do Roy Thomas, né, transformar o Roy Thomas nessa pessoa, nesse porta-voz para Marvel, mas que o Roy Thomas não tinha muito nisso. Uma coisa que ele fala, né, que ele tem muito orgulho, é que ele, agora se me caiu do puxado do bolso, que ele era muito amigo foi muito próximo do Harvey Kurtzman. Para quem não sabe, o Harvey Kurtzman é o cara que criou a revista Mad, Magazine na EC Comics, e que ele conversava muito em convenções, em viagens, e ele era um observador muito atento da natureza humana, e que uma vez numa convenção ele falou pro Roy Thomas o seguinte, né, que duas coisas dele, que ele não era um cara que levava desaforo para casa. Se um cara vinha, um fã era mais mal educado com ele era mal educado de volta. Não era que nem Stan Lee, ou mesmo como o próprio Harvey Kurtzman, que sorria, tentava ser educado, não, que ele era grosseiro também. Se o cara vinha com grosseria, ele ia com grosseria também. E que outra coisa é que nas convenções e profissionalmente ele era sempre muito ele. Que ele não tinha uma persona, um personagem quando ele subia para falar no palco das convenções de quadrinhos ou nas entrevistas, que as palavras que ele usava, que os gestos, que ele era muito ele, não era como Stan Lee ou mesmo até como o próprio Harvey Kurtzman, que ele era muito ele, e que basicamente isso, que ele não quer cair naquele clichê de que eu sou eu mesmo, mas que não tem como ser diferente, né? Que ele não foi treinado, embora o Stan Lee tenha tentado fazer ele ser um porta-voz da Marvel, que ele é ele mesmo, e que ele é um pouco e que ele acaba sendo um pouco de ator quando ele escreve os personagens dele, que ele acaba se vendo um pouco no Conan, quando ele escreve se vendo um pouco no Visão, esse androide querendo ser mais humano, atrás de romance, né? Mas que basicamente que ele é ele mesmo, e é isso, assim, que é isso. All right, we got to get out of here, guys. Guys, thank you very much. It's been a great pleasure. Thank you, Marco. For the future. Thank you very much. Love you guys. Agradecemos muito obrigado. Assim, se não fosse o John, não teríamos aqui o Roy, então agradecemos. Quero agradecer aqui a presença de Roy Thomas e Cimino na entrevista do canal. Ficamos por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo, exploradores.